Olá, Shalom, bem-vindos a mais uma edição do programa Voz de Israel, dessa vez novamente aqui com o podcast no vídeo no YouTube. Convido vocês a seguirem o nosso canal, Programa Voz de Israel, no YouTube também, no Instagram, Voz de Israel, programa Voz de Israel, @gmail.com. E, bom, começando com as notícias, hoje, dia 4 de março de 2024, são exatamente 150 dias desde o início da guerra entre Israel e Hamas, e ainda 134 reféns mantidos no cativeiro da faixa de Gaza. Muito prazer, eu sou Raquel Rachevski Scapa, e todas as semanas estou aqui com esse vídeo, com essas notícias, já dando notícias de Israel há mais de 20 anos, por meios diferentes, antes na rádio e agora aqui no YouTube. Bom, começando com o relatório da ONU, que foi finalmente publicado, relatório sobre, diferente do que a ONU sempre é contra Israel, desta vez se mostrou, eh, eu não posso dizer a favor, mas pelo menos fez a coisa certa em eh, falar do relatório sobre o que realmente aconteceu no dia 7 de outubro. Eh, ou seja, no dia 7 de outubro sabemos que houve uma violência muito grande, violência sexual, inclusive, que foi perpetrada pelos terroristas do Hamas contra eh, cidadãs israelenses, não só contra mulheres, diga-se de passagem. E, bom, o relatório, a ONU confirma as agressões sexuais contra mulheres de Israel feitos pelo Hamas. Essa investigação da secretária-geral das Nações Unidas confirmou evidências de violência sexual contra as mulheres de Israel por parte, ou seja, feitas pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Há mais ou menos um mês, provas foram coletadas, já indicavam sinais da barbárie. Isso porque a ONU não acreditava, apesar de tudo que era mostrado por aqui, apesar das câmeras to go que foram usadas pelos próprios terroristas. E, bom, o relatório aponta que durante o ataque houve casos de violação coletiva de cadáveres, mutilação de genitais, nudez, tiros contra as mulheres nuas, dentre outros. Eh, e também, segundo isso no relatório, mas da ONU, mas segundo o relatório dos reféns que retornaram do cativeiro, a violência foi cometida contra mulheres de qualquer idade, e também contra crianças, principalmente os meninos, que também estavam no cativeiro. Haviam meninos de 17, de 12, 13, 14, 15 anos. O trabalho completo de Pramila Patten, que é a secretária-geral da ONU, será divulgado, eh, foi divulgado hoje, ou ainda está por ser divulgado durante o dia de hoje, segunda-feira. A delegação das Nações Unidas incluiu cerca de 10 especialistas nas áreas de medicina e de direito, e também eles visitaram a autoridade palestina, além de visitarem Israel, é claro. Depois de ver o vídeo produzido pelo porta-voz militar israelense, entendi coisas que não havia entendido antes, em termos da magnitude do desastre que aconteceu, esclareceu Pramila Patten. As conclusões indicam abusos sexuais pelos terroristas do Hamas ainda no local do Festival Nova, ou do Rave. A equipe de Patten conduziu 36 entrevistas aprofundadas, analisou 5.000 fotos
e 50 horas de vídeo. No final deste mês, ou seja, de março, o relatório da secretária-geral será enviado também a Israel para revisão e será publicado no início de abril. Bom, é de esperar. Em outras notícias, antes de tudo, quero mostrar aqui, vamos ver se consigo compartilhar, um mapa de Israel. É, é, hum, não estou conseguindo achar, mas vamos lá. Vamos ver aqui o mapa que eu estava querendo. Não, não estou conseguindo. De toda forma, é, na semana passada, na região da Samaria, houve novamente um ataque terrorista no mesmo local que já havia acontecido há algum tempo atrás, uns 2 meses atrás, no qual morreram 4 israelenses. Desta vez morreram 2 pessoas. Agora, o terrorista foi abatido pelo dono do restaurante que existe ali no local. Acho que em todo mundo é assim. Uma estação de gasolina, tem um restaurante adjacente, e está na estrada da Samaria, inclusive uma estrada que vai de Jerusalém, não é bem próxima a Ariel. Ariel é a cidade onde eu trabalho, diga-se de passagem. É, e não é a primeira vez que há um ataque terrorista ali. Já houveram outros, já aconteceram outros ataques. É, e desta vez o dono do restaurante havia retornado, justo, retornou do serviço de reserva. Ele esteve servindo na faixa de Gaza depois de mais de 2 meses que ele retornou, e ele abateu o terrorista. Claro, ele porta armas. Portar de armas. Uma das coisas que o ministro da Segurança Nacional, o ministro da Polícia de Israel, tem sido criticado, o fato de que ele tem facilitado um pouquinho mais licença para portar armas. Não, não é qualquer um, ainda não, é bem assim, eu não posso. É claro que ainda é muito rígido. Quem serviu o exército tem que passar um exame psiquiátrico, psicológico, e não ter antecedentes na polícia, etc, etc. Ou seja, ainda é rígido, não é? Eu vou lá e compro, não é bem assim. Mas é, realmente é bastante mais fácil do que era no passado. É, o, o ministro tem sido criticado, mesmo assim, mesmo não sendo tão fácil, ele facilita, facilita a licença de portar armas, e há sempre o medo de que aqui se torne os Estados Unidos, de que as pessoas portem armas com tanta facilidade, e façam qualquer coisa, mas não, não é bem assim. Não vai acontecer as coisas que acontecem nos Estados Unidos com relação a isso, mas sim, em relação a portar armas, pode ser complicado. Bom, eu queria mostrar a vocês, novamente, vamos ver se conseguimos aqui, é, com tudo que aconteceu na semana passada com relação à ajuda humanitária que o exército de Israel estava
guardando, facilitando, houve aquele estampido, muita gente tentando, tentando se aproximar dos caminhões, os motoristas árabes dos caminhões, simplesmente na fuga, porque eram multidões, atropelaram. O que que falaram sobre isso no mundo? As notícias no mundo é que Israel abriu fogo e fez uma chacina, matando mais de 100 pessoas que só queriam comida. Não, não era bem assim. Israel estava protegendo o comboio das mãos do Hamas, que sempre se apodera da ajuda humanitária que inclui remédios, cobertores, roupas, comida, entre outras coisas. E o exército estava protegendo. E em nenhum momento eles abriram fogo contra o comboio, e sim contra aqueles que se aproximaram dos soldados quando eles se sentiram ameaçados. As pessoas que morreram, a maioria, pouco mais de 100, ou quase 100, foram atropelados pelos motoristas árabes que estavam transportando os caminhões. Os caminhões não foram entregues por Israel, estavam sendo protegidos por Israel no tal eh, corredor humanitário, no qual eles estavam, que o exército de Israel fez para poder transportar essa ajuda humanitária para os gazeanos, gazaenses, não sei como se diz em português, os civis, faixa de Gaza. Agora, uma das coisas que eu quero ver se eu consigo mostrar a vocês, que depois dessa, o exército dos Estados Unidos, eh, por exemplo, também da Jordânia, vamos ver aqui, vocês veem, espero, eh, o exército dos Estados Unidos simplesmente lançou ajuda humanitária na praia, ali na faixa de Gaza. Daqui a pouquinho vocês vão ver o avião dos Estados Unidos lançando ajuda humanitária na praia, ou seja, com paraquedas. Eh, Isso, obviamente, foi necessário, não só um avião, vários. Olhem, obviamente foi necessário após a ação do Hamas, as ações do Hamas que tanto se importam com a população civil da faixa de Gaza, eh, se importam tanto, não é mesmo? Então, aqui, a ajuda humanitária tem chegado à faixa de Gaza, mas nem sempre consegue chegar às mãos dos civis. E olha aqui quantas crianças correndo para, não só crianças, jovens, também mulheres, para lançar mãos dessa ajuda humanitária. Foi lançada pelos Estados Unidos. A Jordânia fez a mesma coisa, mas aparentemente o Hamas também conseguiu pôr as mãos nessa ajuda, ou seja, nesses alimentos, nessas coisas que acontecem. O que que eu posso dizer? Infelizmente, é muito triste saber que isso acontece. É, Vamos fechar aqui. Bom, isso é o que acontece na faixa de Gaza. Ok. É, o, toda investigação, ainda estão fazendo investigação com relação às pessoas que foram mortas, que, claro, os palestinos já dizem que foram centenas, já sabemos que foram 100,
Já sabemos que não morreram todos das mãos do exército de Israel, somente aqueles poucos que ameaçaram os soldados, mas a maioria, como eu já disse, pelos caminhões dos motoristas árabes que estavam dirigindo. E agora, continuando aqui com mais notícias. E onde estão? É, o exército de Israel exige ou pede que as pessoas não se aproximem tanto. Realmente, é uma mentira horrível contra Israel, essa da morte dos civis. Não. Lembram do começo da guerra, quando houve um míssil, quando foi lançado um míssil contra um hospital? Foi lançado um míssil contra um hospital na faixa de Gaza, imediatamente disseram 500 pessoas mortas. Eh, Israel lançou um míssil. Depois ficou claro que foram 50 pessoas mortas no estacionamento, e não foi nada, nenhum ataque de Israel, e sim um míssil que caiu, por engano, um míssil que foi lançado pelo Jihad Islâmico e caiu dentro da faixa de Gaza, ou seja, caiu no hospital. Eles lançaram do, né, do cemitério, atrás do hospital, como esperar que não caísse ali? Bom, de toda forma, quando você vê o Ministério da Saúde da faixa de Gaza disse que os números de mortos foi tal e tal. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza não é do governo, é Hamas. Então, é claro que qualquer coisa dirigida pelo Hamas, temos que ficar de olho, porque provavelmente não é correto. Passando a outras notícias, na quarta-feira da semana passada, as famílias dos reféns, são 134 reféns que ainda estão lá, alguns vivos, pelo menos 108 que a gente sabe que estão vivos, outros 26 que foram mortos, mas ainda não se sabe se realmente é assim, se todos esses que dizem que estão mortos realmente estão. É, de toda forma, as famílias dos reféns fizeram uma marcha, uma caminhada do sul de Israel, da cidade de Sderot, que é uma das cidades mais assoladas pelos mísseis do Hamas, e caminharam até Jerusalém. Eles chegaram em Jerusalém no sábado, foram acompanhados no caminho por milhares de pessoas, milhares de civis que os acompanharam. E é claro, é, e é claro que é, eles exigem que o governo faça alguma coisa, que o governo simplesmente faça as negociações ou qualquer coisa, qualquer negociação para trazer os seus queridos da faixa de Gaza. Aqui estão. Parte do comício feito pelas famílias, que não precisa. Parte do comício feito pelas famílias em Jerusalém. É, também, durante esses dias de quarta-feira até sábado, que eles caminharam, paravam, estacionavam à noite em algum lugar, algum kibutz, algum moshav, mas aqui, aparentemente, há parada em Jerusalém. Então, aqui, o que está escrito em vermelho diz Atsilo, salvem. Agora, uma das coisas que Israel tinha exigido do Hamas os nomes dos reféns. Não foi exatamente Israel, o governo de Israel que exigiu, e sim o primeiro-ministro Netanyahu, exigindo os nomes dos reféns vivos como condição prévia para prosseguir nas conversações sobre trégua. O que o Hamas exige é uma trégua imediata e indefinida.
porque Israel propõe uma trégua de 60 dias. É, Agora, um site de notícias que se chama Axios informou na sexta-feira que Israel eh, tem exigido receber os nomes dos reféns vivos que ainda estão em Gaza como condição prévia para prosseguir com as conversações indiretas sobre a trégua com a organização terrorista Hamas. Um funcionário israelense anônimo deixou claro, ou declarou ao site Axios, que os governos mediadores do Egito e do Catar não conseguiram convencer o Hamas sobre apresentar o número e a identidade, os números da identidade, o número, a quantia de pessoas e os nomes dos reféns israelenses ainda mantidos na faixa de Gaza, que ainda estão com vida. Os mediadores prometeram que Hamas daria números, e isso não aconteceu, disse o funcionário israelense. Jerusalém também pediu aos países mediadores que pressionem Hamas, que exerçam pressão sobre Hamas para que abaixe o número de terroristas encarcerados, que o Hamas exige sua libertação. Por cada refém israelense, eles queriam algo como 450 é, terroristas liberados das prisões em Israel por cada refém israelense. O funcionário, alto funcionário israelense, anônimo, que falou ao Axios, disse: não tem sentido iniciar uma outra roda de negociações, até que recebemos essas listas. Agora, no gabinete de guerra, onde estão o primeiro-ministro Netanyahu, o ministro de Defesa Yoav Gallant e também os ministros do gabinete de guerra Benny Gantz e Gadi Eisenkot, diga-se de passagem, ambos serviram como generais do Estado-Maior do Exército de Israel no passado. O gabinete de guerra e também o gabinete extenso, ou seja, o gabinete do governo com mais ministros, todos os membros criticaram o primeiro-ministro Netanyahu por essa exigência, visto que a exigência da lista foi dele. E por causa dessa exigência, aparentemente é o que pensava no princípio, por causa dessa exigência, as negociações ficaram estancadas. Mas não é bem assim. Porque aparentemente o Hamas o que quer é realmente causar problemas, fazer problemas, visto que estamos próximos de iniciar o mês sagrado do Ramadã, que é o mês sagrado para o Islã. Estamos só a uma semana do mês e as negociações para um cessar-fogo e a liberação dos reféns parece que está estancada. Lembrando, o ministro do Gabinete de Guerra, Benny Gantz, várias vezes disse que se não há nenhuma negociação, Israel entrará Rafah ou Rafah, mesmo durante o Ramadã. Qual é qual é o problema com o Ramadã? Ramadã, sendo o mês, é, sendo o mês sagrado para o Islã, quando eles fazem jejum, quando eles vão à mesquita, fazem suas preces, etc, etc, etc. Agora, durante esse mês, que apesar de ser sagrado para o Islã, eh, ocorrem muitos atos de violência. Quando parece que os espíritos, o- que o humor dos muçulmanos fica mais violento. Então, qualquer coisa que possa acontecer, eles dizem: Israel está tentando destruir a Mesquita Al-Aqsa.
durante o mês de Ramadã, já vimos nos anos passados uma quantidade impressionante de ataques terroristas, de atos de violência, e isso porque, de repente, eles lançaram um coquetel Molotov contra a polícia, claro, reagiu, depois de advertir, não façam isso, a polícia reagiu entrando na área das mesquitas em Jerusalém. Israel quer tomar controle e destruir a mesquita. Essa foi a acusação. E agora não é diferente, porque eh, Israel já está já pensando em como diminuir a violência e disse, ok, podemos levar em consideração e, por exemplo, não entrar em Rafah durante o Ramadã. Mas, como disseram os ministros, se não acontecer nenhum cessar-fogo, se não houver negociação para a liberação dos reféns antes do Ramadã, se nada acontecer, então vamos entrar mesmo durante esse mês. E a outra coisa, a proibição ou a limitação de idades ou de quais pessoas podem subir ao monte do templo, ou seja, ir à mesquita. Os árabes israelenses, provavelmente todos, os árabes muçulmanos de Jerusalém Oriental, que são da Autoridade Nacional Palestina, no passado tinham a oportunidade, ou tinham a permissão para subir ao Monte do Templo e ir nas mesquitas. E é quando mais ou menos nessa época, quando tudo acontecia, todos os problemas. Então, é, agora o que eles estão dizendo é que não. É, Israel quer limitar e não deixar os palestinos da área oriental de Jerusalém entrarem na mesquita. E os muçulmanos de cidadania israelense, sim, provavelmente, não importa a idade, poderão entrar, visto que, geralmente, os árabes muçulmanos, cidadãos israelenses, geralmente, a não ser que tenham alguns com antecedentes, eh, possam, fazer alguma coisa. Os que têm antecedentes provavelmente não vão entrar, mas esta é a situação. Então, é uma situação delicada. E o que o Hamas quer? Justo essa explosão, justo causar esses problemas. Então, estão arrastando as negociações até o Ramadã, ou como dizem em português, Ramadã, é, justo para quê? Quem vai sair culpado de fazer alguma coisa e ações ruins contra os pobres muçulmanos durante o mês sagrado? Geralmente, eh, em Israel, na Páscoa, cristã, no Natal, geralmente, se não causam problemas, se a pessoa não tem antecedentes, então tem liberdade. Se já causou problemas e tem antecedentes de violência, é claro que não vai ter liberdade religiosa. Mas sim, no geral, existe essa liberdade religiosa. É, em Israel, e é o que eles querem dar. Por isso, geralmente, quem não tem a permissão nunca, ou quase nunca, para subir ao monte do templo, mesmo que seja o local onde estava o templo, os judeus. Nós não podemos subir ao monte do templo. Ou, se podemos, não podemos ir fazer preces, de forma alguma, mesmo que onde está a mesquita hoje, antes estava o templo. Dá o que pensar, não é mesmo? Outra coisa que aconteceu, isso aconteceu hoje, apesar de que o exército está dentro da faixa de Gaza, eh, o Hamas conseguiu lançar
mísseis desde a faixa de Gaza. A outra coisa que aconteceu, eles conseguiram também, no Hezbollah, no norte, conseguiram lançar mísseis e pelo menos uma pessoa ficou, pelo menos uma pessoa morta e outros feridos. Eh, 7 pessoas foram feridas num míssil que caiu numa plantação no norte de Israel. Aqui, vamos ver se conseguimos compartilhar imagens, que eu realmente quero compartilhar imagens com vocês. Vamos ver. Aqui, desta notícia. No norte de Israel, pelo menos, como eu já falei, um morto, 7 feridos. É, os feridos foram transportados tanto pelas ambulâncias como pelo helicóptero, aos hospitais no norte e no centro de Israel. É, quem lançou os mísseis do norte foi o Hezbollah. Hezbollah é um órgão terrorista que controla o sul do Líbano, não só o sul do Líbano, controla o Líbano em geral. Agora, Israel aparentemente havia também atacado ou revidou este ataque, e neste ataque o neto do Sheikh Nasrallah, que é o líder do órgão terrorista Hezbollah, foi morto num ataque aéreo. Dos mortos, ou seja, o morto foi um trabalhador tailandês que estava trabalhando nas plantações no Moshav Margaliot, ou próximo a Margaliot, no norte de Israel. Já na semana passada, ou no sábado, já Hezbollah tinha lançado mísseis contra eh, essa mesma região. Bom, o ataque do Hezbollah realmente eh, foi para. eh, Eles colocaram como alvo o grupo de trabalhadores estrangeiros que estavam trabalhando no pomar dessa comunidade, e ainda eh, outros 7 ficaram feridos, além desse morto, 7 ficaram feridos, todos eles trabalhadores tailandeses. No domingo, perdão, os sites de notícias de Israel falaram eh, sobre uma reportagem ou citando um jornal da Síria, que o neto do líder do Hezbollah havia sido morto num ataque aéreo feito pela Força Aérea de Israel, o ataque que aconteceu na sexta-feira anterior, matando 3 terroristas de alto calibre que pertencem ao Hezbollah. Bom, isto é o que aconteceu. E, novamente, eu quero fazer lembrar, você no Brasil vê alguma notícia de números assim impressionantes, bastante altos, com relação à guerra, com relação a Israel. É, dá uma olhadinha de novo, veja se realmente é assim, é, se os números coincidem, porque sabe como é, nem sempre. Agora sim, consegui esse mapa que eu estava desde o princípio querendo compartilhar com vocês. Aqui vai, só para mostrar um pouquinho, vocês entenderem um pouquinho. Vamos ver.
Aqui, nesta região, não sei se vocês estão vendo, aqui, faixa de Gaza, ok? Ou seja, essa região, onde vocês estão vendo aqui, essa região é a faixa de Gaza, ok? É, o exército está concentrando os esforços aqui no que se chama Khan Yunis. Ou seja, tudo isso é a faixa de Gaza, essa é a cidade de Gaza, e aqui é Khan Yunis, onde as forças estão concentradas. Os soldados israelenses, inclusive, estão aqui esperando, não estão com ataques massivos agora, estão esperando. Por quê? Esperando o quê? Esperando uma ordem, não sei do quê. Essa cidade aqui de Ashkelon, que é a cidade do extremo sul do litoral israelense, é uma das cidades que tem sido mais atacadas pelo Hamas. Mas não só, também por aqui está a cidade de Sderot. Agora, todas essas linhas vermelhas aqui, ok, são as rodovias ali dentro. As comunidades que estão ao lado dessa linha cinza, deste lado da linha, são os moshavim. Muitos dos chamados civis da faixa de Gaza vinham trabalhar nas comunidades. Foram eles que levaram os terroristas do Hamas até as casas. Eles sabiam exatamente onde ir e a quem buscar. É, bom, isso nessa região. Agora, o que é chamado de West Bank, ou também Cisjordânia. Cisjordânia, que é essa região aqui, ok? Aqui que estou mostrando. Jerusalém, inclusive, parte dela está dentro, parte Jerusalém Ocidental, ok? Agora, nesta região, aqui, um pouquinho mais aqui ao norte, cidade de Nablus, nesta estrada, é a estrada que eu viajo para o meu trabalho, pelo menos uma vez por semana, e numa dessas rodovias aqui perto, onde aconteceu o ataque da semana passada, que também, no mesmo local, há uns 2 meses atrás, ocorreu outro ataque. No outro, quatro, quatro morreram, e desta vez, dois israelenses. E é muito perto. Para vir de Jerusalém, inclusive para Ariel, que está por aqui, é mais ou menos também passando por essa rodovia aqui, essa aqui, é, infelizmente. Ok. O norte, vamos mostrar o norte. Aqui está o Líbano, aqui vem Kiryat Shmona, o nome aparece no Líbano, mas o ponto é dentro de Israel aqui. Essa cidade está quase vazia. As comunidades aqui ao longo da fronteira com o Líbano estão quase vazias, algumas totalmente vazias. A cidade de Metula, que bem aqui no norte, está com 20 pessoas em vez dos não sei quantos mil, mais de 1.000 e 3.000 que moram ali, não, um pouquinho mais até, totalmente vazia. Esta região em azul é a cidade, é a região na qual, segundo uma resolução da ONU, toda essa região em azul, o eh, Hezbollah não poderia estar, mas eles estão aqui, bem pertinho da fronteira, lançando mísseis e foguetes contra Israel. Alguns até chegaram ao Mar da Galileia. Tibérias, sim. É, cidade de Haifa, um pouquinho mais ao norte. A cidade de Kiryat Arba também sentiram o tremor dos mísseis, ok? Ou seja, aqui é o Líbano, aqui é a Síria, você vê. E essa parte aqui é o Planalto do Golã,
E, novamente, essa parte aqui em azul, ou listras em azul, é onde nenhum membro do Hezbollah poderia estar, segundo as resoluções com a ONU, só que eles não respeitam. Então, fazer o quê? E esta é a realidade. Bom, mostrei o mapa. Eu fiz quase uma hora de programa hoje. Aqui em Israel já vai ser tarde. Eu quero que vocês consigam receber isso ainda hoje. Então, vou ficando por aqui. Novamente agradeço a todos vocês por estarem conosco. Programa Voz de Israel, @gmail.com, e também no Instagram, Voz de Israel, ou Rachel-R-Scapa, é o meu Instagram pessoal. E no Facebook, Programa Voz de Israel. Sigam-nos. Shalom e até a próxima.